higienização das mãos, tem outras coisas que você, como paciente, deve fazer precisão. Vamos explicar assim? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Vocês estão me ouvindo pelo microfone? Não? Estão ouvindo? Alô? Obrigado primeiramente pelo convite. Eu vou falar um pouquinho do ponto de vista mais como ex-paciente do que eu enfrentei com higiene de mão. Para quem me conhece, essa foto aí sou eu. Tenho 22 anos, sou estudante de administração de empresas, fissurado em TI, tecnologia da informação. Até um tempo atrás eu tinha uma empresa com um sócio e agora estou tocando uma empresa sozinho de solução web. Então essa aqui é a minha praia, então vocês perceberem que eu estou me fechando para não ficar constrangido em público, é normal porque eu estou meio fechado como qualquer um de tecnologia. Há quase 2 anos atrás, vai fazer 2 anos segunda-feira, eu era mais ou menos que nem nessa foto aqui. Pode passar. Esse era eu 2 anos atrás, pouco depois de eu fazer minha primeira quimioterapia aqui no Einstein. Fiquei careca, bem careca por sinal, e foi aí que minha vida começou a mudar para melhor, para muito melhor na verdade. Você percebe que tudo vira de ponta cabeça, que nada é mais do jeito que você imaginava que era. E você tem 2 escolhas: você continua subindo na escada da vida, construindo um degrau de cada vez, você escolhe descer. Nunca fui de desistir de nada, nunca fui falar não quero, então meu negócio foi sempre olhar para cima e continuar adiante. Durante o tratamento surgiram alguns medos, mais da minha família do que de mim. Lembro que várias vezes minha mãe saía do quarto para conversar com os médicos e eu falei assim: não, eu não tenho medo de morrer, não é esse o meu problema. O problema é se algum dia eu morrer, vocês ficarem chorando porque eu morri e esquecer de sorrir porque eu vivia todo esse tempo. Então eu comecei a ajudar todo mundo que estava à minha volta a enfrentar o problema. Todo mundo olhava para mim e falava assim: meu, se você não tivesse careca, eu nunca ia falar que você estava doente, nunca ia falar que não tinha nada. Meu maior desafio, sou uma pessoa muito carinhosa, adoro dar abraço, adoro cumprimentar as pessoas, adoro fazer cafuné, adoro receber cafuné, que eu não gosto. E num belo momento meu médico vira e fala: a imunidade vai cair e o melhor é você evitar o contato com as pessoas. Putz, como você fala isso pra mim? Aí, como eu ia falar para os meus amigos isso pra mim? Meus pais entendiam, meus irmãos entendiam, meus tios entendiam, alguns amigos mais próximos entendiam. Aqueles que eu via algumas vezes na faculdade, também não deixei de ir na faculdade porque eu me recusava, desistir de fazer as coisas. Aí eu comecei a pensar, putz, a primeira vez que eu cheguei para alguém e falei assim: putz, estou com linfoma. O que é um linfoma? Beleza, vamos mudar a abordagem. Estou com câncer. A pessoa assustada, já ficava morrendo de medo, não sabia o que fazer e ficava sem graça de falar comigo. Aí comecei a mudar o jeito de falar para elas o que eu estava passando. E na hora que eu falei que eu não podia cumprimentar, as pessoas falavam assim: ah não, isso é uma paranoia, mas elas esquecem o quão sujo uma mão pode ser. Os meus amigos ficavam brincando comigo que num bolso eu levava o celular, e hoje, graças a Deus, não mais, eu levava um álcool gel e uma máscara. A máscara eu tinha que assistir aula com ela, porque sempre tinha alguém gripado na sala. E aos poucos as pessoas foram entendendo que, por mais que elas fossem no banheiro, lavassem a mão e saíssem do banheiro, pronto, alguém já não tinha lavado a mão antes que ela, tinha colocado a mão na maçaneta, ela abriu a porta e sujou a mão dela de novo. Ou elas, ao contrário de todo mundo que está aqui, elas não sabem que o vírus da gripe pode ficar até 10 horas em cima de uma superfície lisa. Então, tanta coisinha assim, que quando você está passando por um problema, você entende o que está acontecendo ali. E para minha sorte, ou para o meu azar, ao mesmo tempo que eu estava fazendo o tratamento, veio a maldita gripe suína.
Aí saiu aquele videozinho super bonitinho que aparecia todo mundo espirrando e onde espirrava ficava sujo. Aí o pessoal começou, ah, legal, agora eu tô entendendo. Aí eu comecei a usar máscara. Até um certo ponto que eu fui viajar para visitar meu irmão. Meu irmão estava morando no Caribe na época, do edifício dele. Eu cheguei no aeroporto, a menina da imigração começou a entrar em pânico e não sei o que. Aí chegou minha mãe e falou assim, não, ele está passando por um tratamento, ele está indo dormir porque tem câncer. A mulher na hora pediu desculpa, pediu para sentar no canto, chamou o cara para pegar minha bagagem e não deixou fazer mais nada. Então, por um lado, a gripe me ajudou a fazer as pessoas entenderem o que eu estava passando, por que eu não podia ficar cumprimentando todo mundo. Tudo bem que às vezes eu fugia do script, principalmente quando meu médico me deixou ir numa festa de faculdade. Foi festa que eu enchi a cara de água e sorvete. Acho que eu não fui tão feliz numa festa, já que eu tomei uns 7 ou 8 sorvetes da forma aquele de casquinha. Aí eu comecei a melhorar um pouco mais a minha comunicação. Eu era muito fechado, aí eu percebi, putz, eu preciso falar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando e as pessoas precisam me entender. E foi aí que eu criei o Diário de um Carequinha. É um blog que eu atualizo até hoje. Eu comecei a escrever ele um pouco depois que eu já tinha começado o tratamento, mas eu mesmo assim resgatei tudo que eu passei nos dias anteriores à criação e o pessoal começou a ler. Aí eles começaram a entender muito mais do que eu estava passando. Então, por mais que aqui dentro vocês fazem um trabalho excepcional, eu lembro que toda vez que eu estava no meu quarto, entrava qualquer pessoa, lavava a mão. Meu pai, ele é engenheiro, ele é meio chato. Não porque ele é engenheiro, ele é meio chato. Ele ficava, mas por que lavar a mão? Por que passar álcool gel? Aí ele começou a perceber também. Até o ponto que, em vez dele lavar eu rapava o cabelo, né, que crescia, sabe aquelas bonecas de cabelinho aqui. Eu raspava em casa, tinha a máquina lá. Um dia eu falei, você limpou a máquina? Ele falou assim, peraí, pegou o álcool gel em vez de pegar o álcool normal para limpar a máquina. Eu falei, vai, calma, respira. Vamos lá, eu sei que você sabe o que você tem que fazer aqui, não é nada diferente do normal. E foi com esse blog que o Procap me encontrou. A minha enfermeira na época, ela passou para a Lélia. A Lélia apareceu lá na porta do meu quarto e falou assim, acho que você deveria vir conversar com a gente aqui no Procap. Eu frequentei o Procap depois por 6 meses. Aí eu comecei a trabalhar, estudava no período da manhã, trabalhava no período da tarde, então não sobrava tempo nenhum, fiquei um tempinho sem vir e comecei a vir de novo. Bom, o que é o Procap? O Procap é um programa contínuo de apoio ao paciente, familiar e amigo da oncologia. E ele procura aproximar o máximo possível, não só o profissional com a oncologia, mas o profissional também com os pacientes. Eu não sou o único ex-paciente que está lá. Tive a honra de ser convidado por eles aqui. E eles têm vários projetos bacanas. Um deles, que eu cheguei a participar pouco antes de ser implementado, era o projeto de estacionamento. Os pacientes, eles têm uma identificação que o pessoal do Vale já sabe que eles têm um tratamento especial, eles foram treinados para receber essas pessoas. Realmente o tratamento é diferente, eles manuseiam com mais cuidado ainda. Eles têm vários projetos com palestras. O Derico, que vocês devem conhecer, que é do Jô Soares, que já veio várias vezes aqui tocar. É uma delícia, relaxa. É bom fugir um pouco. Você está lá no segundo solo, você olha aquele negócio, pô, quimioterapia de novo. Aí tem aquela música, você relaxa, você fala, não estou mais aqui, então vamos embora mais um dia. Procap mostrou para mim que o hospital ouve realmente quem está do outro lado, não é só o lado de dentro e não vê só a gente como cliente do hospital, ele vê a gente como ser humano, e é uma coisa que eu vejo que fora do hospital ainda falta, principalmente para as pessoas entender o que a gente está passando, não só o paciente oncológico, eu falo, eu vou puxar para o meu lado porque eu conheço mais todo mundo aqui, mas entender o porquê
a higienização das mãos é tão importante. Então, o que eu vejo é, aqui dentro o trabalho é excelente, só que ainda falta um pouco trabalhar para o lado de fora. É isso. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês.